Olá, eu sou o Márcio, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre as promessas de Jesus dadas na carta à igreja de Pérgamo no livro de Apocalipse. No vídeo anterior, eu falei profundamente sobre a questão dos ídolos pagãos que existiam nos templos na cidade de Pérgamo, mas principalmente sobre o trono de Satanás. Se você abordei quão terrível foi o fim da vida de um irmão nosso chamado Antipas, que foi martirizado na cidade de Pérgamo. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a perspectiva de Jesus sobre esse contexto em Pérgamo, os cristãos vivendo ali e as promessas de Jesus, não só para aqueles que viveram naquela época, para os nossos irmãos lá do primeiro século, mas também para você nos dias de hoje. Existe um hino antigo de louvor que os cristãos provavelmente cantavam aqui em Pérgamo. Lemos isso em Filipenses 2, de 9 a 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos aqui criam nisso e não abandonaram a fé. Afaste-se! Não! Vamos. Livre-se dele! João! Vamos! E Jesus disse, e a despeito do martírio de Antipas, você se manteve firme na fé. Eles permaneceram firmes e não se abalaram. Mas isso não era verdade para todo mundo aqui. Havia algumas pessoas aqui em Pérgamo, naquela igreja, que estavam cansados de serem diferentes, que estavam cansados de serem excluídos e que não gostavam do perigo que a vida dava a eles por eles serem um seguidor de Cristo. Sua mão deverá ser a primeira contra ele e você deverá apedrejá-lo até ele morrer! Bem, no fundo, essas pessoas queriam ser parte da congregação da igreja, mas eles procuravam de alguma forma dar o famoso jeitinho para aliviar um pouco a pressão social que havia sobre eles. E o interessante é que havia um jeitinho. Então, naquela época, se você não gostasse de ser diferente, se você não gostasse de viver em perigo por causa da sua fé, e se você não quisesse ser excluído da sociedade, sorrateiramente você poderia voltar aos templos pagãos aqui e ainda continuar sendo um cristão. Mas aqui nessa carta, Jesus diz, você não pode fazer isso. Aliás, nessa carta, ele especificamente diz o seguinte, eu sei que há alguns de vocês que estão praticando imoralidade sexual e comendo carne oferecida aos ídolos. A despeito de que ele esteja dizendo que já existe um mal no pecado de cometer imoralidade sexual, aqui nesse caso é ainda muito pior, porque no ato de cometer essa imoralidade sexual, eles estavam fazendo isso dentro de templos como parte de um contexto de um culto de adoração a esses deuses e deusas pagãs abomináveis aos olhos do Senhor. Então, no fundo, esses cristãos que estavam tentando escapar da pressão social, na verdade, estavam negando
o nome de Jesus e se aliançando com esses deuses pagãos feitos de madeira e pedra. Jesus leva isso muito a sério, porque ele compara isso com os judeus que se prostraram a Baal. Em Números 25, nós lemos que os israelitas casaram com mulheres moabitas e começaram a adorar os deuses dessas mulheres moabitas, o deus Baal. E o Supremo Criador do Universo trouxe juízo sobre 24 mil israelitas e morreram como parte do julgamento de Deus por causa do jeitinho da idolatria. Sabe, dá um jeitinho nas práticas da fé, aceitando o sistema desse mundo para tentar se livrar do estresse e da pressão, tem sido um problema. E certamente isso era um problema para Israel. Sabe aquele lance de que muitas vezes as pessoas sentem vergonha de dizerem que são crentes? Só pelo fato de saberem que serão zombadas, só pelo fato de saberem que não serão convidadas. É esse o contexto da igreja de Pérgamo que Jesus está falando. Nessa carta, Jesus nos diz que isso era um problema aqui em Pérgamo, porque os cristãos tentavam viver em ambos os contextos espirituais de uma só vez. O problema da igreja de Pérgamo não era o fato dela existir em Pérgamo. O principal problema era que havia muito de Pérgamo dentro da igreja. Agora eu paro para pensar e me pergunto, quais são as coisas que nos marginalizam hoje, que tentamos reduzir e descontar para que possamos continuar em evidência em nosso status social? Imediatamente, o conceito de pecado se torna relativo, porque hoje em dia, poucas vezes escutamos dos púlpitos sobre o perigo do pecado. Seja sincero, quando foi a última vez que você foi até ali à frente e genuinamente se quebrantou diante do Senhor por arrependimento dos seus pecados? Você vê as igrejas hoje em dia como um divã de psicólogo que afaga a alma com o evangelho de algodão doce, prosperidade e a constante busca do enriquecimento que faz você se sentir bem sobre você mesmo quando você volta para casa, né? Falar de arrependimento hoje em dia parece um tabu e quase que uma ofensa para muitos cristãos hoje em dia. O tema inferno não pega muito bem na nossa cultura hoje em dia. E há quem diga que um Deus de amor jamais mandaria as pessoas para o inferno. Então não ouvimos mais sobre isso nos dias de hoje, ou talvez a gente tenta disfarçar e camuflar para que isso não pareça tão ruim assim que o juízo de Deus, que aliás, o próprio Deus disse que um dia haverá. Talvez não seja tão ruim assim. As pessoas chegam até a brincar, né? Deus vai me dar uma segunda chance depois que eu morrer, não é verdade? Entretanto, na Bíblia está escrito que ao homem cabe morrer uma vez só e vindo após isso, o juízo. Se Jesus estava bastante desgostoso com essas coisas que aconteciam aqui em Pérgamo, o que será que ele pensa sobre a nossa igreja, sobre nós no dia de hoje, sobre a noiva dele? Que muitas vezes optamos em perder a nossa firmeza, a nossa diferença desse mundo baseado no poder do Evangelho. Porque muitas vezes nós optamos por perder a firmeza da nossa fé, de deixarmos de ser a diferença que existe no mundo, justamente para a gente dar um jeitinho no contexto, para que a gente não viva marginalizado no contexto da nossa sociedade, do nosso convívio, não é verdade? Se Jesus chamou os cristãos daquela época aqui na igreja de Pérgamo ao arrependimento, ele também nos chama ao mesmo arrependimento hoje. Os cristãos de Pérgamo estavam em uma posição muito delicada, porque era difícil ser um seguidor de Jesus aqui. A maioria deles permaneceram firmes e não se desviaram da fé frente às circunstâncias da vida. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o perdão em seu nome. Todos. E eu penso em alguns de nós hoje que nos encontramos paralisados em situações realmente difíceis, desconfortáveis e ouso a dizer, bastante ruins, onde as circunstâncias nos levam à realidade de ser difícil de ser um seguidor de Jesus. Posso lembrar de alguns exemplos. Por exemplo, talvez você aceitou a Cristo recentemente, mas o seu cônjuge não comunga da mesma fé e por isso você tem passado lutas no seu casamento. Bem, ora e fica firme
e creia no milagre. No trabalho, por exemplo, para você crescer ou prevalecer num ambiente mundano, como um seguidor de Jesus que não se envergonha do Evangelho. No meio, talvez, de colegas que zombam e maldizem nas suas costas e que pensam que você é estranho por causa da sua conduta diretamente ligada à sua fé. Talvez eles te chamem de prepotente, arrogante, justamente por você acreditar e professar que Jesus é o único caminho para a salvação eterna com Deus. Mesmo que você talvez não consiga nem mostrar, ou talvez você vive na solidão porque você decidiu não mais se iludir com os relacionamentos com pessoas do mundo e parar com a fornicação e o ímpeto de viver na imoralidade sexual. É o tal pé na igreja e o pé no mundo. Talvez você seja excluído das festas de trabalho porque, afinal de contas, você é fiel no seu casamento e se nega a ir para prostitutas, nas festinhas da diretoria da empresa ou nos bacanais das viagens de trabalho quando ninguém vê, só Deus. São esses alguns dos exemplos que vêm na minha mente agora, mas eu sei que quando você decide negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus, invariavelmente você vai se encontrar em situações difíceis onde a tentação vai querer te derrubar. Eu escolhi para proclamar meu nome para o mundo, para os gentios, seus reis e os filhos de Israel. Vá. Para esses cristãos aqui em Pérgamo que eram firmes, Jesus fez uma grande declaração nessa carta. Uma declaração de uma recompensa. Aquele que vencer, eu darei o maná do céu. E óbvio que isso é uma direta referência ao Antigo Testamento, quando os israelitas eram alimentados pelo maná que caía do céu. Ou de outro modo, eles morreriam de fome. Mas Deus proveu para eles. Pense no maná como o maná do seu amor e seu companheirismo nessa jornada de vida difícil que era ser cristão aqui em Pérgamo. Vocês ficarão em silêncio ou serão silenciados. Tirem-nos daqui. O maná da sabedoria, o maná da sua palavra, o maná da oração, a habitação do Espírito Santo, como ele, o Espírito do próprio Deus vivo, que provê hoje tudo o que você precisa. Creia no Senhor, porque é Ele quem diz, eu serei o seu provedor. E acredite. Mas eu acho fantástico o que Jesus diz logo em seguida na carta. Aqueles que vencer, eu te darei uma pedra branca com o nome escrito que ninguém tem e ninguém mais sabe. Mas eu tenho que me perguntar, né? Senhor, que pedra branca é essa? O que isso significa? Esse é considerado um mistério entre os teólogos e existem diferentes perspectivas sobre o que seja essa pedra branca. Eu não quero dar aqui uma de expert no assunto ou de um teólogo que sabe tudo, porque não sou esse, mas eu estudei algumas dessas teorias e entre esses teólogos existe uma que especificamente é a mais contundente, vamos assim dizer, baseado no contexto histórico. E essa que eu vou usar no vídeo, mas eu respeito, obviamente, aqueles que acreditam de diferente. Porque quando você estuda como Jesus se dirige às igrejas nessas cartas, você percebe que Jesus sempre usa elementos da cultura e da história nas quais essas igrejas estão inseridas. A melhor teoria sobre o significado dessa pedra branca, que tem a ver com um costume antigo romano, onde vencedores de provas atléticas recebiam uma pedrinha branca com seus nomes escritos. Depois, esse vencedor era recebido em honra em um banquete especial de premiação no Palácio Imperial. De acordo com essa visão, Jesus promete aos vencedores a entrada na celebração da vitória eterna no céu. O novo nome provavelmente se refere à obra do Espírito Santo de conformar os crentes à santidade de Cristo,
Dá uma olhadinha no que está escrito em Romanos 8, 29 e Colossenses 3, 10. Me parece também uma referência clara a Isaías 56, 5, onde a gente lê o seguinte: também lhe dareis na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Deus também promete chamar os seus servos por um novo nome. Isaías 65, 15 nos mostra isso. E a seus servos chamará por outro nome. No Antigo Testamento, sempre que o nome de alguém era mudado, isso significava que o novo nome teria um significado do que aquela pessoa faria ou representaria no contexto do reino de Deus. Por exemplo, o nome Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de uma multidão ou de uma grande nação. Gênesis 17, 5. Sara, sua esposa, o nome dela antes era Sarai, significa principesco, e Sara significa rainha dos príncipes ou mãe dos príncipes. E tantos outros nomes importantes na Bíblia tiveram os seus nomes modificados com um novo significado atrelado a eles. Abraão, deixe sua casa e siga para a terra que darei a você e aos seus filhos. Eu vou abençoá-lo. Farei de você um pai de muitas nações. Eu acho que esse novo nome que Jesus está falando aqui tem muito a ver com o tipo de galardão com que esses crentes de Pérgamo receberiam. Galardão é um nome meio estranho para aquilo que isso significa. No grego, esse termo significa uma recompensa. Embora a Bíblia diga que a eternidade em si é uma recompensa, aparentemente existe uma recompensa dentro da recompensa. É como se a Bíblia estivesse nos comunicando que a sua eternidade será marcada por quem você foi nessa vida e o que você fez por Cristo nessa vida. Romanos 2, 6, 7, nós lemos o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Imagina que você era um cristão que vivia aqui em Pérgamo, na época que chegou aquela carta narrada por Jesus e escrita por João. Imagina que você está ouvindo pela primeira vez essa carta. Você sabia que no mundo antigo, os convites para festas importantes e eventos dados pelo imperador eram feitos através de uma pequena pedra de mármore e o nome do convidado estaria gravado nessa pedra, semelhante a essa aqui, que está na minha mão agora. Você pode imaginar o prestígio social que era isso? E o convidado, ao chegar na festa, mostraria aquela pedra branca e com o nome escrito, e óbvio, ele era bem-vindo naquela festa. Agora pensa que, como um cristão daquela época, você era excluído das festas imperiais, você não era bem-vindo na sociedade local por suas posturas de fé, você era desprezado nas rodas intelectuais da cultura helenística da época, você era escória aos olhos dos cidadãos dessa cidade. Mas quando você ouve que no final da sua vida você se manteve fiel ao Senhor, o próprio Jesus te convidaria para a sua festa com uma pedra branca, com um nome que ninguém sabia, só ele. Isso era algo de extrema demonstração de amor e consideração e uma metáfora da intimidade que Jesus sentia por você. Agora, como convidado dele na sua festa celestial eterna, desfrutando das bênçãos eternas da glória de Deus. Cara, você pode imaginar o que isso significa para aquele cristão dessa época aqui em Pérgamo? O mais incrível, como um cristão em Pérgamo, você era desprezado. Agora no reino celeste, você é bem-vindo para as festividades e o prazer da presença da glória de Deus com um nome eterno. Na presença do Rei dos Reis, Criador do Universo. Esse é um pequeno vislumbre da promessa que Jesus diz: grande será a sua recompensa no céu. Na minha opinião, essa é mais do que uma boa razão para ficar firme na fé. Não só visando o puro deleite dos prazeres da salvação eterna, mas porque está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso tudo porque Deus nos amou primeiro. Sabe, estar aqui em Pérgamo
Eu vejo as ruínas daquilo que um dia foi a glória dos imperadores romanos e a cobiça das riquezas e dos prazeres daquela época. Mas aqui, diante dos meus olhos, e agora através desse vídeo, nós podemos ver de fato a materialização do que está escrito. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Pérgamo, como você pode ver, está em ruínas. A palavra de Deus permaneceu. A igreja perseguida de ontem e de hoje segue em frente, rumo às bodas do Cordeiro e à Nova Jerusalém. E eu quero te dar um abraço lá um dia. Espero que essa sequência de 4 vídeos sobre a igreja de Pérgamo tenha edificado a sua vida e concedido a você a oportunidade de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus nesse trechinho que tem 6 versículos. Nós vivemos num tempo onde o nosso posicionamento em Cristo é bastante semelhante ao contexto de Pérgamo, um sistema que oprime a fé cristã e, ao mesmo tempo, uma igreja falha, infiltrada pelo sistema do mundo que muitas vezes oprime os seus próprios membros com sua postura hipócrita de uma religião falsa, fingida, cheia de ensinamentos errados. Somente o estudo profundo da palavra de Deus, a dedicação de uma vida de oração e a busca pela face do Pai nos levará a uma genuína experiência da fé cristã e vai te aguçar a ter o discernimento daquilo que você ouve e recebe. Sabe de uma coisa? Nesses dias eu vejo muitos, e alguns especificamente, que apostataram da fé e inundam de vídeos sobre o combate da sua fé. E a pergunta que eu quero deixar a você é a seguinte: você está pronto ou pronta para a defesa da sua fé? Não só pelo conhecimento da palavra, mas pelo tipo de conduta de vida que você leva? Sabe por quê? Porque são essas pessoas que semeiam na vida de milhares, tá? O ateísmo, a descrença, o despeito à palavra de Deus, o desrespeito, inclusive, à pessoa de Deus. Outro dia eu vi um ex-teólogo chamando Deus de mentiroso. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, segundo as próprias Escrituras. E aqui eu não estou querendo lançar medo, não. Pega a Bíblia e lê, basta você ler. Sabe, eu oro para que Deus possa utilizar esses vídeos que eu faço aqui no canal para levar você a criar um desejo em se relacionar cada vez de maneira mais intensa e profunda com o nosso Senhor através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E você caiu de paraquedas aqui no último vídeo, não se preocupe, eu vou deixar no descritivo desse vídeo o link para os outros 3 vídeos anteriores sobre a igreja de Pérgamo, ou sobre a carta à igreja de Pérgamo. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e ajuda a palavra de Deus a chegar para mais pessoas. Siga o meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, clica no sininho de notificação e nós seguimos em frente, juntos, rumo à Nova Jerusalém, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo dentro dessa série das 7 igrejas de Apocalipse.